Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria contar para vocês uma experiência de escrita muito legal que eu tive esses dias. No início de novembro eu participei do Tu Frankenstein, um evento de escrita que aconteceu aqui em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, e que reuniu autores com a ideia de a gente escrever um conto de terror durante a madrugada. Esse evento já aconteceu outras vezes, essa foi se eu não me engano, a quinta edição dele, a quarta ou quinta edição desse evento, e ele é inspirado naquele acontecimento no qual surgiu a história de Frankenstein da Mary Shelley. Para resumir rapidinho esse acontecimento, a Mary Shelley e mais algumas pessoas, entre elas o marido dela, o Percy Shelley, e o Lord Byron, que era amigo do casal, eles se reuniram numa casa num final de semana, algo assim, e se desafiaram a escrever uma história de terror. Foi aí que a Mary Shelley começou a escrever o Frankenstein. Então o evento Tu Frankenstein ele é baseado nesse acontecimento. A ideia é reunir escritores para escreverem uma história de terror durante uma madrugada. E nessa edição aconteceu na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre, que é um lugar super emblemático da cidade, e eu fui uma das escritoras convidadas a participar. Assim como as anteriores, essa edição do Tu Frankenstein teve uma temática. Então esse ano a temática era criaturas, criar uma criatura, em homenagem a Mary Shelley que criou o Frankenstein, a criatura do Frankenstein, né? Só que a ideia era que o nosso monstro, essa criatura que a gente criasse, fosse uma espécie de personificação, ou que representasse problemas atuais, como, por exemplo, impacto da inteligência artificial, mudanças climáticas, enchentes e todas essas ansiedades que fazem parte da vivência no mundo atual. A experiência ela foi bem interessante, assim, foi bem diferente ter essa obrigação de sentar para escrever, né? Porque eu normalmente não sou essa autora que senta e escreve uma primeira versão, assim, na primeira sentada. E o meu objetivo para aquela noite, na verdade, a gente não precisava terminar o conto na noite, né? A ideia era só começar, era se inspirar e escrever o início da história ali. Porque no dia seguinte aconteceu um sarau em que a gente ia compartilhar um trecho dessa história e um pouco da nossa experiência também. Então, como a ideia não era finalizar essa história no evento, durante aquela madrugada, eu me permiti só escrever a primeira versão da história. Então, como eu sempre digo, eu vomitei a história no papel. Eu vomitei tudo que estava na minha cabeça. E como eu sou uma autora muito ansiosa, na verdade, sou uma pessoa ansiosa, o que me torna uma escritora ansiosa. Eu já fui com algumas ideias. Eu tentei imaginar quais poderiam ser algumas das possibilidades de histórias, o que a gente poderia escrever. E eu já fui com algumas opções de histórias que eu poderia criar. E uma delas é uma história que eu quero muito escrever, em que eu acabo personificando, de certa forma, a nossa impotência diante das mudanças climáticas, o que a gente não consegue mudar e que a gente acaba terceirizando. Durante essa noite, eu escrevi a primeira versão dessa história. Eu vou contar um pouco mais dessa história depois para vocês, porque eu gravei o trecho em que eu apresentei a história durante o sarau. E foi diferente, na verdade, ter essa experiência, porque eu estava rodeada de pessoas que também escrevem. Então era uma sala em silêncio, assim, todo mundo quieto, escrevendo, e tu só ouvia ou a caneta raspando num papel, ou os dedos digitando no computador, assim. Foi muito interessante poder conversar com essas pessoas também, né? Eu estava rodeada de autores bem experientes, na verdade, que escrevem coisas muito interessantes. Eu era a pessoa com menos experiência lá. Foi muito legal receber o convite, assim, porque eu não sou muito constante na escrita, sabe? Faz tempo que eu não escrevo nada, assim, que eu não publico nada muito novo. Então, foi legal ter sido chamada e ter sido lembrada. Então, esse evento, como eu comentei com vocês, ele aconteceu durante a madrugada, né? Então, ali por volta das 13 e pouco da manhã, o pessoal já tinha escrito o seu trecho, já tinha entendido como é que ia trabalhar a história. Eu já tinha terminado a minha primeira versão. Então, decidimos ir embora. Fomos embora às 13 e pouco da manhã. Só que todo mundo voltou no dia seguinte porque aconteceu um sarau, né? A gente se reuniu para ler os trechos das nossas histórias e comentar um pouquinho sobre elas, né? Também ouvir a opinião de outras pessoas, porque tinha outras pessoas no sarau que não eram só os autores. Eu vou deixar vocês aqui, então, com o trecho no qual eu falei sobre a minha história, eu apresentei a minha história lá no dia. A gente se vê daqui a pouco, então. Também quis ir por esse lado, assim, como a gente deposita as nossas esperanças em um Salvador para questões complexas que a gente não consegue resolver em mundo coletivo, né? Também fui pelo lado das mudanças climáticas, da emergência climática. Esse é um medo que eu tenho desde criança, assim, eu me italiana, eu cheguei a coletar água da chuva, assim, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu morria de medo da gente ficar sem água potável.
Eu vi essas histórias quando eu era criança, daqui a, sei lá, em 2050 não vai mais ter água potável. O que eu vou fazer em 2050 sem água potável, gente? Vou juntar água da chuva. Então, as mudanças climáticas são um medo real que eu tenho e é um medo que virou realidade. É muito assustador. Assim. Então, isso é um tema que eu trouxe. Também relacionado a esse Salvador. Né? O que a gente pode fazer? Agora não tem mais o que fazer, né? Incrível, sobre as nossas vidas, né? E se tivesse um Salvador que pudesse ajudar a gente a estabilizar essas mudanças, e a gente pudesse viver uma vida com melhor qualidade, e se existisse, a gente ia dar o que essa pessoa está pedindo, esse Salvador pediu em troca dessa paz, dessa qualidade de vida. Eu não quis ir por esse ponto. Assim, a minha criatura é esse Salvador que pede uma coisa em troca. E uma comunidade está disposta a dar essa troca. Então, vou ler um trechinho que é bem no meio da história. E envolve, na verdade, a história começa com um casal que se muda para o interior. Ela tem uma coisa muito pessoal, porque eu me mudei para o interior no passado. Morando no sítio, então, em busca da qualidade de vida, com um tempo mais estável, seu clima mais estável, um pouco menos de calor, um pouco menos de gasto de carros. Então, essas pessoas se mudam para o interior em busca de uma vida com maior qualidade e elas acabam se deparando com essa comunidade que tem esse Salvador. Então, tem um pouco do folclore também. Então, vou ler um trechinho. A primeira vez que Duda desconfiou que algo estava errado foi quando Dona Marta perguntou se ela e Henrique queriam ter filhos. Nessa economia, com esse clima, ela botou um negócio na cabeça. Vocês não precisam se preocupar com isso aqui. Aí ela se tranquilizou, dando um tapinha no ar. Aqui na colina não tem essas coisas. É uma questão de tempo até ter, Dona Marta. Não, a gente é abençoada aqui. Ela tem um de olhos. Duda pressionou os lábios. Sim, era verdade. O clima em colina era muito melhor do que na capital. Mas em alguns anos não haveria lugar abençoado o suficiente no planeta. Não era um lugar para a colina queria trazer nutrientes. O que ela quer dizer é que a colina está em uma posição favorável. Seu Agenor interviu, segurando a mão da esposa. Nós somos privilegiados. E era o mesmo, pelo menos até aquela tempestade. Não é a tempestade que começa a mudar tudo na história. É essa criatura chegando e exigindo o que é dela. Então, é isso. A notícia boa é que esses contos todos vão ser publicados, então o meu conto vai ser publicado. A ideia é reunir esses contos num livro que vai ser publicado no ano que vem, em 2025. Então, é isso, já tem uma publicação para 2025. Agora eu tenho que sentar e terminar esse conto, porque eu escrevi só a primeira versão, né, durante o evento e desde então eu não mexi mais nele. Até o final do ano eu preciso terminar esse conto para poder enviar para a organização. Mas foi uma experiência bem legal e a chance de poder escrever essa história que está na minha cabeça há bastante tempo era algo que eu estava esperando, assim. Então, eu estou bem feliz de ter sido chamada para participar desse projeto, de poder estar aqui compartilhando como foi essa experiência. E eu espero que vocês gostem dessa história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, que é um pouco diferente dos outros vídeos que eu posto nesse canal. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!